A nossa 18ª aula do nosso curso sobre o Espírito Santo, capítulo 4, Capacitados pelo Espírito, dia 3, páginas 137 a 142, devocional do terceiro dia, 160 a 162. Abra sua Bíblia em Atos 1:8. Eu vou ler nessa versão ampliada, que está aqui na nossa tela, que diz assim: mas recebereis poder, força, habilidade, potência, fortaleza, recursos, virtude, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus Cristo ressuscitado está dizendo isso para os seus apóstolos. É um resumo do que ele disse. Não tem muitas palavras deles aí em Atos, e aqui são talvez as palavras mais importantes, ok? Nós precisamos da habilidade, da potência, da fortaleza, do recurso, da virtude, da capacidade, da força, do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nós testemunharmos Jesus agora, nesse século, na sua casa, nesse bairro, para a sua família, no seu trabalho, onde você estuda. Então nós estamos falando nesse capítulo 3 sobre histórias narradas na Bíblia em Atos dos Apóstolos, de pessoas que receberam o Espírito Santo. Nós aprendemos, vamos voltar aqui, olha aqui para mim, que eu confessar Jesus como meu Senhor, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito. Quando a gente faz isso, é porque nós nascemos de novo, nascemos de Deus, e o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Se nós não temos o Espírito, nós não somos de Deus, ok? Se você não tem o Espírito Santo, se eu não tenho, eu não sou filho de Deus, ok? Mas nós cremos em Jesus, confessamos, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, é o novo nascimento, certo? Agora, recebeu o batismo do Espírito, o dom do Espírito, ser batizado no Espírito, receber o dom do Espírito, ser cheio do Espírito, ou ter o derramamento do Espírito, que é a mesma coisa, tudo isso que eu falei para você é a mesma coisa. Isso já é outra coisa. É quando a gente recebe poder, capacidade, habilidade, virtude, destreza para fazer a obra de Deus aqui na terra, continuar aquilo que Jesus Cristo continuou. Jesus passou a bola para nós, a bola estava com ele, e agora ele passou para nós, porque ele não está mais aqui na terra, ele está onde? No céu. Então o autor, ele começou contando para nós a história dos samaritanos, e agora está contando para nós, vai contar para nós a história de Paulo de Tarso. E nós vamos ver que geralmente é assim que acontece, ok? Geralmente a pessoa primeiro aceita Jesus, nasce de novo, e daqui a um tempo ela vai também ser batizada, ser cheia do Espírito Santo. São dois momentos diferentes. Pode acontecer ao mesmo tempo? Pode acontecer, mas pelo exemplo bíblico é uma exceção, e pelo que a gente vê no dia a dia também. Então vamos ver a história da conversão de Paulo, ok? Abra sua Bíblia em Atos 9. Eu vou procurar falar devagar, que você possa compreender. O Espírito Santo é que nos ensina, é o Espírito Santo que nos revela, mas a nossa parte humana nós vamos fazer para que você possa entender da melhor maneira possível, ok? Atos 9, do 3 ao 6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, está falando aí de Paulo, ok? Ou Saulo, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu? Quem és tu? Senhor. Ele respondeu: eu sou Jesus,
a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Preste atenção, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Então, o que o autor vai dizer? O autor, John Bevere, vai dizer que naquele momento, Saulo, que nós conhecemos como Paulo, se converteu. Naquele momento, naquela experiência que ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para prender os cristãos, ele tinha carta do Sinédrio, carta do sumo sacerdote para fazer isso. Aí Jesus apareceu para ele, só ele viu uma grande luz e ouviu Jesus, ok? E aí ele falou, Senhor. Então ele vai dizer que é assim que Paulo chama Jesus. É uma declaração que supostamente ele diz que revela a sua conversão, o seu novo nascimento, ok? E aí então ele obedece. Quando a gente coloca Jesus como Senhor, Jesus falou, vai entre Damasco, vá na rua direita, fique na casa de tal pessoa. Ele vai e faz isso, porque quando eu confesso Jesus com a boca e creio com o coração, eu passo a obedecer a Ele. Aí mostra uma conversão verdadeira. Então ele foi e fez isso. Tanto é que ele ficou 3 dias em jejum e orando ali em Damasco, ok? E ali então o Senhor Jesus vai falar com um discípulo que estava ali na cidade. Quem é discípulo aí? Quem é membro de igreja? Levanta a mão. Agora, quem é discípulo? Um discípulo está disponível em qualquer horário. Um membro não, só no domingo à noite, ok? E quando ele quer. Então o discípulo, Jesus aparece para ele e fala, agora vai lá e fala com Saulo. Aí ele fala assim, ô Senhor, você está doido? Ele é serial killer da igreja. Ele é o Arnold Schwarzenegger, o Rambo, que mata todos os cristãos. Ele falou, não, vá, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome, porque um discípulo obedece ao seu mestre até o fim, amém? Até naquilo que a gente não quer. Não quer dizer que a gente não pode conversar com o Senhor e argumentar. Jesus argumentou, não foi na oração, e aqui Ananias argumentou, mas no final eles fizeram a vontade de quem? Do Pai, amém? Então olha só, quando Ananias vai até Paulo, Saulo, no versículo 17, ele vai dizer assim, irmão Saulo. Se ele está falando irmão Saulo, era porque eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Por que ele está falando irmão Saulo? Como que a gente cumprimenta uma pessoa aqui na igreja? Irmão, irmã, a paz do Senhor. Por que irmão? Quem que é? A gente é irmão por quê? Porque nós temos o mesmo? Então se ele falou irmão Saulo, é porque Paulo já era salvo. Saulo já era salvo, porque ele declarou Jesus como Senhor. Ele começou a obedecer Jesus, ele já havia se convertido. Alguém aqui, depois que aceitou Jesus, ficou 3 dias de jejum sem comer? Alguém aqui já ficou 3 dias sem comer de jejum? Não, porque ficou doente numa cama de hospital, que não conta, assim não conta. 3 dias sem comer para jejuar e buscar a Deus? Levanta a mão. 3 dias sem comer nada. Não, sem comer nada. Não, sem comer nada. Não, água tudo bem. 3 dias. 3 dias sem comer nada. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas olha só, é poucos aqui. Ok? Então ele ficou 3 dias sem comer. Não vale o regime da melancia. Não vale. Com a esfirra à noite. Começou com a melancia de manhã e esfirra à noite. Não vale, ó. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então ele já havia recebido o novo nascimento, mas agora ele precisava ser cheio do Espírito. Por que ele precisava ser cheio do Espírito Santo?
Só para ele falar em línguas e falar, ó pessoal, agora eu falo em línguas e vocês não? Porque precisava estar cheio, para quê? Para dar a palavra, para ser instrumento. A gente não leu anteriormente? Olha só, ele é o meu instrumento escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis. Para ele fazer isso, ele precisa do quê? Do Espírito Santo. Então você precisa fazer um curso para falar de Jesus, para evangelizar. Você precisa do quê? Ser cheio do Espírito Santo. Então ele foi lá para curar ele, porque ele estava cego, ok? Jesus apareceu para ele e ficou cego, porque ele era muito orgulhoso, muito arrogante. Então Jesus foi lá e ele ficou cego, ok? Né? E aí ele também precisava receber do Espírito Santo. Então Ananias foi lá curar ele, e para que ele fosse cheio do Espírito, ok? Então, como nós vimos, quando ele diz irmão Saulo, é porque ele já havia recebido a salvação, mas no entanto Ananias é enviado para que ele fosse curado e fosse cheio do Espírito Santo. Olha, nós estamos vendo aqui mais uma evidência de que primeiro a gente recebe o novo nascimento pela salvação, por confessar Jesus como Senhor, e depois nós recebemos o derramamento, o batismo, ser cheio, ter o dom do Espírito, dom do Espírito Santo. Amém? É assim, geralmente, que encontra, que nós vemos. Amém? Amém? Olha só, não encontramos em Atos 9 nenhuma declaração que Saulo falou em línguas ou profetizou, ok? Mas são as evidências que nós vemos no Novo Testamento de quando uma pessoa é batizada pelo Espírito. Ela começa a profetizar e ela começa a falar em outras línguas. Nós não temos essa evidência aqui, não é nos dito, ok? Mas assim o autor ele supõe, e assim também eu suponho, né? Eu também acho que uma pessoa que recebe o Espírito Santo vai também falar em outras línguas e vai também profetizar. Olha só, 9:17, eu vou ler para vocês. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Então ele foi batizado nas águas depois que ele recebeu o Espírito. Porque ele foi curado, recebeu o Espírito e aí depois foi batizado nas águas. Mas não fala nada que ele falou em outras línguas ou que ele profetizou. Mas lá em 1 Coríntios 14:18, o apóstolo Paulo vai dizer que ele fala mais em línguas do que a igreja de Corinto. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. E era uma igreja que era bagunçada, era uma igreja que ficava lá no culto, estava todo mundo falando em línguas, porque um queria mostrar que falava mais em línguas que o outro. Era uma bagunça o culto lá, ok? Por isso que Paulo escreve para que tenha ordem. Se alguém for falar em línguas na igreja, ele fala assim, que fale em línguas apenas se tiver alguém que interprete. Por quê? Porque senão o senhor está falando em línguas aqui para vocês, o culto inteiro, vocês vão entender alguma coisa? Não, tem que falar na língua conhecida. Se eu falar inglês, você vai entender? Não, se eu falar em espanhol, mais ou menos, né? Para ter legenda no peito. Se tiver legenda embaixo, aí tudo bem. Mas olha só, o autor vai dizer que ele acha, ok, que Paulo falou em línguas quando Ananias orou. Eu também acho, mas eu não posso afirmar porque não está escrito, ok? Mas, apesar disso, nós vemos que qual que é a razão, né? E nós vamos ver agora no texto bíblico que a gente já conversou. Por que Paulo recebeu esse derramamento? Foi cheio, recebeu o batismo do Espírito Santo. Por quê? Apesar dele já ter a salvação, apesar dele já ter o Espírito Santo dentro dele, porque lembre-se, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filho, nem uma filha de Deus.
nem filho nem filha de Deus. Mas, olha o que diz, no 9,15, olha aí na sua Bíblia. Mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque ele é meu, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Deus tem um propósito para mim e na sua vida de levar a palavra dele para as pessoas. Para isso, nós precisamos receber a capacidade, o dom, a habilidade do Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos falar, porque nós esquecemos, mas o Espírito Santo nos guia toda a verdade, nos vai lembrar de toda a verdade, e o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ele vai nos falar como falava com Paulo, dava sonhos, dava visões, e como nós vemos na Bíblia, que o Espírito, por exemplo, falou com Filipe quando ele estava ali em Samaria, depois para ir embora de Samaria. Apareceu um anjo, depois o Espírito Santo veio e falou com ele. Então, para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se Jesus precisou, nós também precisamos. Amém? Glória a Deus. Então, o que a gente está vendo? Primeiro eu recebo a salvação, depois eu recebo o derramamento do Espírito. Certo? Geralmente é assim que acontece. Agora a gente vai ver outro exemplo bíblico, o exemplo de Pedro e Cornélio. E esse é um exemplo atípico. E nós vamos ver por que é um exemplo que não é comum como os outros que nós vemos. Primeiro a pessoa aceita Jesus, é batizada nas águas, e depois ela é batizada no Espírito, é cheia do Espírito, recebe o dom do Espírito, recebe o derramamento do Espírito. Então, essa história está em Atos 10. E lá em Atos 10, o que acontece? Cornélio, o nome desse homem, é um gentil. O que é um gentil? Ele não é judeu. Ele é um oficial romano. Ele é um homem temente a Deus. O que significa homem temente a Deus? Quando você lê na sua Bíblia, temente a Deus, era que um homem que ele era simpatizante do judaísmo. Ele não servia os deuses, dos romanos e dos gregos, porque eles tinham vários deuses. Eles são politeístas. O que é politeísta? Tem vários deuses, ok? Então ele, vamos dizer, ele tinha se convertido ao judaísmo, mas ele não era circuncidado, ok? Então ele era um homem temente a Deus, que buscava a Deus em orações e que dava esmolas para as pessoas. Era um homem bondoso, era um homem que gostava dos judeus, ok? Era um homem que respeitava os judeus, era um homem que estava buscando a Deus, um homem zeloso. E aí o que acontece? Como ele orava todo dia, e por isso que a gente tem que orar todo dia, amém? Vai aparecer, ele vai ter a visão de um anjo, que vai dizer: Cornélio, Deus ouviu sua oração. Ela está como uma memória diante de Deus. Todo dia você está lá, buscando a Ele, você está fazendo bem, e Deus te ouviu. E daí aparece esse anjo e fala assim: agora você precisa receber a salvação. E você acha que o anjo pregou o evangelho para Cornélio? Quem acha que o anjo pregou o evangelho? Falou de Jesus para ele. Quem acha que o anjo falou de Jesus? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Amém. Amém? O anjo não pode falar de Jesus para a pessoa. Por quê? Quem que tem que falar de Jesus para as pessoas? Nós. Ok? O anjo falou assim, preste atenção, tem um homem chamado Pedro, ele está em Jope. Por que Pedro estava em Jope? Porque ele tinha ressuscitado uma mulher lá, Talita, ok? Tinha ressuscitado uma mulher chamada também Dorcas, ok? Tinha ressuscitado, estava lá naquela cidade. E aí o que acontece? Esse homem está buscando a Deus, e Deus vê o coração dele, e fala assim: eu preciso salvar esse homem. Por mais que ele fosse bom, olha só como a gente já entende aqui. Puxa, mas ele era tão bom, será que ele foi para o céu? Ele aceitou Jesus? Não, então não foi para o céu, não tem jeito. Ok? Então por isso Deus viu que ele estava buscando a Deus, a ele, de coração verdadeiro. Então ele enviou um anjo e falou: olha, manda alguém buscar Pedro lá na cidade de Jope, dá até o endereço, a rua certinho, ok? E traz ele até você, para que ele te anuncie a palavra da salvação. Quem que anuncia a palavra da salvação? São os anjos?
somos nós. Se fosse os anjos, já estava tudo resolvido, meus irmãos. Deus confiou a nós. Se fosse Deus que tivesse que anunciar, já estava tudo resolvido. Já está todo mundo salvo. Se fosse Deus, se fosse o anjo. Mas como somos nós, aí as pessoas não viram ainda. Ok? Amém? E aí então esse anjo manda que ele busque a Pedro. E aí então Cornélio envia 3 homens no lugar indicado, lá na cidade de Jope, para buscar Pedro. Aí Pedro foi orar na hora do almoço. Alguém costuma orar aqui na hora do almoço? Eu acho que ele estava com fome, porque ele teve uma visão de uma mesa com um monte de comida em cima da mesa. Olha só, está com fome, né? Eu acho que ele estava com fome. E aí ele teve um êxtase, ele teve uma visão, só que era um monte de animal impuro. O judeu não come um monte de tipo de carne. Por exemplo, não come carne de porco, não come carne de alguns frutos do mar, né? Então ele viu tudo isso na mesa e Deus falou assim: mata e come. Ele falou: não, Senhor, não posso comer aquilo que é impuro, porque Pedro, além de ser cristão, ele é judeu. E aí então Deus fala assim: não considere impuro aquilo que eu, Deus, santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E aí ele come. Aí ele tem essa visão 3 vezes. Daí ele sai daquele lugar e fala assim: puxa, o que é isso? Né? Por que Deus deu 3 vezes a visão? Para ele ver que não era só porque ele estava com fome, porque era hora do almoço, porque ele teve um sonho ruim, porque ele foi orar, orou com Jesus e dormiu, né? Esse Pedro sempre dorme quando vai orar. Não, mas para ele ter certeza que era algo de Deus. E ele estava pensando sobre isso, desceu. E aí o que aconteceu? Esses 3 homens chegaram lá na casa em Jope, bateram na porta e o Espírito Santo falou para ele: vá com esses homens, porque fui eu que enviei esses homens. Olha só, quem que enviou aqueles homens para ouvir a mensagem da salvação? Quem que enviou? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pregou para aqueles homens? Não. O Espírito Santo não prega, ele só convence. Os anjos não pregam, eles contribuem para nós que estamos vivendo a salvação. Ok? Mas quem tem que pregar? Então Pedro pega suas coisas e vai com eles, e vai até a casa de Cornélio. Amém? Ok? Depois você lê no capítulo 10 toda essa história, ok? Amém? Mas o que acontece? Pedro vai com aqueles homens, vai até a casa de Cornélio. Cornélio é um bom anfitrião, chama toda a família, todos os amigos, para ouvir a mensagem do Evangelho. Ok? E o que acontece quando Pedro está pregando? Pedro começou a pregar, não deu nem 5 minutos, todo mundo ali foi batizado pelo Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Olha só, quando ele fala do sangue de Jesus, depois que ele fala do sangue de Jesus, depois que ele fala de Jesus, o pessoal batizado tem que parar de pregar. Daí ele fala assim: Deus enviou a palavra também aos gentios, porque ele não podia nem entrar na casa dos gentios. Aquilo era para quebrar a cultura, a nossa cultura que vai sempre contra a palavra de Deus. Nós não podemos colocar a nossa cultura acima da palavra de Deus. Primeiro a palavra de Deus, e se ela for contra a nossa cultura, a gente muda a nossa cultura, ok? Aquilo que a gente acha que é normal, ok? Aqueles preconceitos que a gente tem: esse daí pode receber o Espírito Santo, mas é traficante, pode receber? Pode, mas não pode ir lá matar o pessoal que trabalha com macumba, tem que ensinar ele, senão está errado, ok? Aí Pedro fica maravilhado com isso que acontece. Por que ele fica maravilhado? Porque isso nunca tinha acontecido, ok? Ao mesmo tempo que ele estava falando, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Eles foram salvos e receberam o batismo do Espírito Santo ao mesmo tempo, ok? E isso é um único exemplo que nós temos na Bíblia de que isso aconteceu.
Deixa eu ler aqui com você. Ó, 10:44, leia comigo. Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Olha só, eles estavam profetizando, exaltando a Deus e estavam falando em outras línguas. Por que aconteceu isso? Para que eles vissem que eles também haviam recebido Jesus, que os gentios também poderiam ouvir falar de Jesus. Se isso não tivesse acontecido, eu e você hoje não receberíamos o Evangelho. Isso aconteceu porque o Espírito Santo queria batizar a todas as pessoas do mundo, não só os judeus, não só salvar os judeus, e não só salvar, mas também batizar. Quando isso acontece, quebra-se uma cultura, e agora eles começam a anunciar a palavra também para quem não era judeu, ok? Você viu que foram judeus convertidos com ele e testemunharam? Por que Pedro levou esses homens junto com ele? Para que ele tivesse testemunho, não fosse só a palavra dele, ok? E aí então eles falam em outras línguas, e também exaltam a Deus e profetizam, e depois disso eles são batizados nas águas. Isso é um exemplo atípico. Pode acontecer com alguém? Pode ou não? Pode. A pessoa pode receber o novo nascimento e o batismo do Espírito no mesmo instante? Pode, sim ou não? Pode ser antes do batismo nas águas? Pode. Está mostrando aqui na Bíblia que pode, mas é algo atípico. Tomara que seja sempre conosco, glória a Deus. Se assim for sempre, glória a Deus. Então aí os judeus falaram assim, olha só no versículo 46, pois ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, podemos alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome de Jesus significa que é o batismo de Jesus, só para diferenciar do batismo de João Batista. O batismo de João Batista não era em nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, ok? Só o de Jesus, amém? Então aqui a gente vê um exemplo de que pode acontecer a salvação e o derramamento do Espírito no mesmo instante, mas é mais comum que ocorra primeiro a salvação e depois o derramamento, amém? Agora vamos para mais um exemplo lá em Atos capítulo 19. A terceira viagem do apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem, vai para a cidade de Éfeso. E chegando lá na cidade de Éfeso, ele vai encontrar alguns homens que ouviram a pregação de Apolo. Apolo não sabia sobre o batismo do Espírito Santo, ok? Sobre o batismo no nome de Jesus, que é o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sabia só que Jesus salvava, ok? Então o que ele poderia pregar? Ele poderia pregar algo que ele não sabia? Não, então aqueles homens receberam essa palavra. E a Bíblia diz, olha só, que eles já eram discípulos. Olha só, no versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Então eles já eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, não tinham ouvido falar sobre o batismo de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então, Paulo, encontrando aqueles homens, olha só, qual que é a primeira pergunta deles? Do apóstolo Paulo, para eles, olha só, versículo 2, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha o que mais preocupava a igreja primitiva com alguém. Você tem carteirinha de membro? Você fez curso de membro? Você fez curso de catecúmeno? Você é convertido há quanto tempo?
Você já fez o curso de líder? Você já fez isso ou aquilo? Não, qual que foi a pergunta dele? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Ok? E aí qual que é a resposta deles? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só. Então alguém que não sabe que pode receber o batismo do Espírito, pode receber? Não, talvez você venha de uma igreja e ninguém falou para você que você pode receber o batismo do Espírito Santo. E é por isso que você nunca recebeu. Ok? Eu sei que eu recebi o batismo do Espírito Santo quando veio um missionário de fora e orou por mim. Mas o meu bispo, que era da igreja, nunca tinha orado para eu receber. Você acha que Deus faz acepção do bispo e do missionário que veio de longe? Não. Mas o missionário veio orar para receber. E eu recebi. Amém? Porque Deus quer batizar a todos com o Espírito Santo. Então, a pergunta que Paulo fazia a todo novo crente, pelo menos essa pergunta que a gente vê aqui, não sabemos se é toda vez, mas provavelmente o grande, como que eu posso dizer, a grande preocupação da igreja primitiva com os novos convertidos, era se eles tinham recebido o quê? A capacitação, o poder, a habilidade, a virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é essencial para a nossa missão em Cristo, tanto para ser igual a Cristo, quanto para testemunhar sobre Cristo. Porque quando a gente é testemunha de Cristo, nós vivemos uma vida como Cristo, e por isso que eles foram chamados de cristãos, porque eles eram muito parecidos com Cristo. Por isso que o texto base de Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, força, habilidade, potência, fortaleza, recursos, virtude, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles já eram salvos, ok? Porque eles já eram discípulos, eles já tinham ouvido falar sobre Jesus. Os efésios, ok? Aqueles homens, aqueles discípulos, já tinham aceitado Jesus, já eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham recebidos o derramamento do Espírito. Então Paulo, primeiro, batizou eles em nome de Jesus nas águas, porque eu posso ser salvo e não ser batizado nas águas ainda, ok? Porque é o sinal externo da minha salvação interna. Foi lá, perguntou: qual batismo vocês foram batizados? Eles falaram: batismo de João. E ele fala assim: o batismo de João era para arrependimento de pecado, batismo de Jesus já é diferente, é para a gente ser o que? Imerso em Jesus, confessar Jesus publicamente, amém? Então aí batizam eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E aí depois, no versículo 6, olha só, o 5, vamos o 5 primeiro. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, foram batizados nas águas ali. E depois, olha só, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Deus tinha uma obra para fazer na cidade de Éfeso. E se você ler o capítulo 19, tem um avivamento na cidade de Éfeso. Não foi só por causa da vida de Paulo, mas foi por causa da vida dos discípulos que estavam juntos com Paulo para fazer essa obra, porque foram cheios do Espírito Santo. Então, se Deus quer fazer uma obra aqui no Planalto Verde, é só o pastor que tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem tem que ser cheio do Espírito Santo? Todos nós. Se você for só membro, você vai pensar assim: não, eu venho no domingo e sento no banco. Mas se você for e eu for, nós formos um discípulo, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Se eu e você, nós não falamos, é porque talvez eu não tenha ainda recebido esse batismo. Por quê? Porque ainda não fui capacitado. Puxa, mas eu não sei falar. Puxa, mas eu fico com medo. E você acha que eu também não fico? Não venho treino. Ontem eu tive que fazer um velório de uma pessoa que eu não era pastor, que eu mal conhecia, e tive que falar para um monte de gente. E aí me ligaram no dia da minha folga,
para eu ir lá. E aí, está o aniversário da minha sogra e tinha que ir lá. Você acha que eu tive tempo para me preparar? E aí, o que eu fiz? Ajoelhei e fiz o quê? Orei e pedi para quem? Para o Espírito Santo. Para quê? Ó, vai lá com a mamãe, tá? Vai lá com a mamãe que agora o papai está dando aula. Leva ela lá, por favor, Amanda. Olha só. E pedi para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu tenho que falar? Já tinha me vindo desde o começo. Qual que era o texto? Mateus 25, 34. Se não me engano, 25, 34. Que diz assim, ó: venham, benditos do meu Pai, para o reino dele, que ele preparou antes da fundação do mundo. E qual que era a mensagem que o Espírito Santo tinha me dito? Olha, diga lá que ela voltou para casa. Ok? E aí eu fiquei, será que foi o Espírito Santo? Será que não foi? Né? Será que foi? Será que não foi? Aí eu recebo uma mensagem quando eu vou entrar ali no velório do pastor lá do Mato Grosso, agradecendo porque essa mulher ajudou pessoas que ela nunca viu. Ajudou e essas crianças puderam comer. E aquela igreja pode fazer trabalhos com crianças, pode fazer um monte de coisa. E aí o que está dizendo no texto de Mateus 25 ali, 34? Eu tive fome e me desses, eu tive sede e me desses, eu estava nu e tu me... Aí eu falei, puxa, agora eu vou falar. Aí eu fiquei, agora eu vou falar. Aí veio com a intrepidez. Por quê? Quem colocou essa intrepidez no meu coração? O Espírito Santo. Ele já tinha me dito que era para falar. Mas você acha que no momento eu também não fiquei com a barriga assim, fria? Sim ou não? Sim. Mas eu falei. Amém? Amém. Eu falei aquilo que o Espírito Santo, que eu creio, que queria falar para aquelas pessoas da vida daquela moça. Eu não conhecia aquela moça. Então, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo e você também tem, amém? Amém. Então, olha só, a capacitação de profetizar que eles receberam, não havia antes deles receberem o Espírito. Profetizar significa pregar o Evangelho, não é adivinhar o futuro. Se você não sabe pregar o Evangelho, você não precisa fazer um curso, você precisa receber o quê? O Espírito. Antes disso, alguns segundos antes deles receberem o Espírito, eles não profetizavam, mas logo depois que eles receberam, no mesmo instante já estavam profetizando. Amém? Ok? Lá em 1 Coríntios 1, do 1 ao 5 vai dizer que é impossível para o crente declarar com autoridade os mistérios de Deus sem primeiro reconhecer e receber o Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora eu quero orar com você. Depois disso tem o devocional do terceiro dia, que fala sobre ter a experiência de ser cheio do Espírito Santo continuamente. Eu já recebi o Espírito Santo uma vez, mas a Bíblia diz para eu continuar sendo cheio. Então, tanto eu que não recebi, quanto eu que já recebi, preciso trabalhar isso, e é isso que trabalha nessa devocional, que eu convido para você fazer essa semana. Eu convido você a ficar de pé, para nós orarmos. E convido você a colocar a sua mão sobre a sua cabeça e sobre o seu coração. Uma mão na cabeça e uma no coração. Eu vou orar para que você receba o Espírito Santo, para que você seja cheio pelo sangue de Jesus. Os Efésios fizeram alguma vigília para receber o Espírito Santo? Não. Fizeram? Não. Os samaritanos fizeram vigília? Também não. Então o que eu preciso? Saber que o Espírito Santo existe e saber que pelo sangue de Jesus eu posso receber. Então eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite e falamos que, ó Deus, quando nós cremos e confessamos o Senhor, nós somos salvos, nós nascemos do alto e teu Espírito vem morar dentro de nós. Mas o Senhor não enviou os teus discípulos, os teus apóstolos, até que eles também fossem cheios do Espírito. E agora, Pai, aqui estão os nossos irmãos e as nossas irmãs. Assim como o Senhor enviou Paulo para Éfeso, nós cremos, na sua terceira viagem missionária, o Senhor não derramou um avivamento ali, antes de derramar o teu Espírito sobre aqueles discípulos. E agora eu oro por esses discípulos, por cada irmão e cada irmã.
para que agora, Senhor, o Senhor derrame do Teu Espírito sobre eles, para que sejam cheios do Espírito Santo, venham falar em outras línguas, venham profetizar e venham ser capacitados para a Tua missão, que o Senhor tem nos chamado aqui nesse lugar, aqui nessa cidade. Senhor, é o Senhor que batiza pelo sangue de Jesus, pela fé que nós temos no Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, vem e se derrama sobre cada um, do mais novo ao mais velho, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus eu oro, Pai, para que essa semana os Teus filhos possam continuar se enchendo do Espírito, para que façam essa devocional, e para que nesses últimos dias dessas aulas, Senhor, eles não venham aqui apenas sejam ouvintes, mas que eles sejam praticantes da Sua palavra, e venham em nome de Jesus, ó Pai, nas suas casas buscar o Senhor de todo o coração, e receber do Senhor o bálsamo, o enchimento do Espírito mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma fala, 7h30 aqui.